Sim, não? Sim. Ah, beleza então. Então vamos lá. Pessoal, vou começar aqui porque a gente tem 40 minutos só. Vocês sabem que eu não peço para voltar quando acaba, então deixa eu só colocar para compartilhar de novo. Coloquei para gravar a telinha. Vocês estão vendo a tela aí, né? Aquela tela com escrito flexão interna total, tudo isso, né? Qualquer coisa mandei no chat. Deixa eu minimizar aqui. Então, ó, antes de tudo, eu vou pegar um exercício do conteúdo da semana passada, porque a gente vai usar ele como base para continuar o conteúdo, tá? Então aqui, ó. O exercício 3 da apostila de vocês. Lembra que a gente tá na apostila 1 ainda, hein? Página 225. Num dia pela manhã, um peixe submerso na lagoa, em águas tranquilas, vê o sol 60 graus acima do horizonte, como ilustra a figura. Considerando que os índices de refração absolutos da água e do ar, respectivamente, são iguais. Eu não consigo colocar raiz, então ficou daquele jeito ali, tá? Então, o índice de refração da água. Deixa eu ver onde não vai cortar, pera aí. Deixa eu ver se aqui corta. Tá. Índice de refração do ar é 1 e o índice de refração da água é a raiz de 2, tá? Tá na ordem trocada ali porque eu coloquei na ordem trocada. Supondo que o Sol nasça às 6 horas e se põe 18, é possível estimar então que são. Como que a gente vai resolver esse exercício, tá? A gente tem que saber a posição do o ângulo real. Como assim o ângulo real? Eu vou colocar assim, quer ver? Ó? Vou fazer aqui uma separaçãozinha, tá? Aqui seria a água. E aqui em cima eu tenho o Sol. Que eu tô fazendo laranjado aqui. Essa bolota laranjada aqui, tá? É o Sol. E aí o que acontece? Para o peixe que está embaixo d'água enxergar o Sol, ele precisa que a luz do Sol venha, chegue na água e vá na direção do peixe. Só que ela sofre um desvio, tá? Como que é esse desvio? Como a luz está indo do meio mais lento, do meio mais rápido, desculpa, que é o ar, para o meio mais lento, que é a água, tá? A luz vai aproximar da normal, tá bom? Então aqui eu tenho mais ou menos o caminho que a luz vai fazer. Aqui embaixo eu tenho o peixe, né? O peixe está enxergando o Sol a 60 graus da superfície. Só que é o seguinte, para o peixe a luz não sofre desvio, ele não consegue perceber o desvio da luz. Então é como se aqui continuasse em linha reta, tá? E o peixe está vendo o Sol aqui, ó, nessa bolotinha amarela. Esse ângulo de 60 está onde? Tá vendo que no desenho original da apostila é um traço reto? O ângulo de 60 graus está aqui, ó. Tá? Ou com a linha pontilhada amarelinha que eu fiz ali da imagem do Sol, tá? Esse aqui é a imagem, esse aqui é o Sol de verdade. Sol, tá? Sol. Então o que eu preciso saber? Eu preciso descobrir este ângulo aqui, ó. Que eu vou até pintar mais forte para vocês enxergarem bem. Que é o ângulo da luz incidindo. Para isso eu vou usar a lei de Snell-Descartes, que é o conteúdo da semana passada. Então eu tenho que N1 seno I é igual a N2 seno R, tá bom? E aí é o seguinte, como que eu vou fazer essa conta? A luz está vindo da onde para onde? Apesar do peixe estar enxergando, quem tá emitindo a luz é o Sol, né? Então a luz vai do Sol para o peixe. O índice de refração do meio 1 é o ar, porque é da onde a luz está vindo. 1. O seno desse ângulo eu não sei. Seno de R. Eu não sei qual que é o ângulo. Opa, eu coloquei trocado aqui, tá? Seno de I, que é o ângulo de incidência.
Professor, se eu inverter os dois tem problema? Não. Tá? Se eu trocar o N2 por N1 e os senos ao mesmo tempo, dá a mesma coisa. O N2 é da água, raiz de 2. O ângulo de 60 tem qual seno? Seno de 60, tá? Que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar então que o seno de incidência é igual. Aqui vai ficar quebrado, né? Vai ficar raiz de 2 vezes... É isso, né? Né? Deixa eu só confirmar aqui certinho. Tá. Vai ficar raiz de 6 sobre 2. Tá bom? Raiz de 6 não tem raiz exata. Então eu vou resolver aqui na calculadora. Provavelmente no exercício original, esse aqui devia ter um... na questão original mesmo, devia ter um raiz de tanto vale tanto, entendeu? Deixa eu só virar aqui, porque eu vou fazer na calculadora, obviamente, né? Cadê? Rotacionar, rotacionar. Oh, meu Deus do céu. Ah, cadê? Aqui, meu Jesus. Eu não tô achando. Ótimo. Tudo que eu precisava. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou fazer a calculadora aqui. Vamos ver se... aqui. Pronto. Raiz de 6. Dá 2,444. Dá 2,45 dividido por 2. Não, fiz bobeira. Eu fiz vezes 2 dividido por 4. Pera aí, gente. Eita, hoje tá difícil, hein? Raiz de 6 dividido por 2. É isso? Não, tem alguma coisa errada aqui nesse exercício, hein? Ó, porque essa conta que eu tô fazendo, ela vai dar 1 ponto alguma coisa. O seno não pode valer 1 ponto alguma coisa. Tem alguma coisa errada nesse enunciado, hein? Agora, o que que... já descobri que tá errado. Aí eu falo pra vocês e faço a mesma coisa. Esse ângulo de 60 graus ali do desenho, olha lá de novo. O ângulo de 60 não tá com a normal, tá em relação à horizontal. E o ângulo que a gente usa é em relação à normal. Então, se o ângulo... Deixa eu até apagar essa caca que eu fiz aqui. Tava ficando muito estranho esse exercício mesmo. Olha lá. Se o ângulo é 60 em relação à horizontal, quanto que é em relação à normal? Ó. Se eu tenho um ângulo de 60 aqui, este ângulo aqui em cima é de 30. Então, o ângulo que o peixe está vendo aqui, eu coloquei que era 60, mas vou corrigir, é 30 graus. Tá? Então, tem que ser em relação ao normal. Eu fui na pressa aqui e peguei o ângulo errado. Então, já fica de aviso para eles não fazerem a mesma caca que eu fiz. Agora é só substituir direito, tá bom? O N2 é raiz de 2 e o seno agora é seno de 30. Agora faz sentido. Seno de 30 é meio. Então eu tenho que seno do ângulo de incidência é raiz de 2 sobre 2. Que ângulo que tem o seno raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Aí você fala, professor, tá bom. Tirando a parte que você me confundiu aí com o ângulo, eu entendi o 45. Mas eu não estou entendendo como que eu vou descobrir a hora. Tá? Ó, o sol nasce às 6 e se põe às 18. O que acontece no meio-dia? No meio-dia a gente vai considerar que o sol está basicamente como? A pino, né? Ou seja, meio-dia o sol está exatamente na normal. Então, no meio-dia, deixa eu colocar aqui, meio-dia, o ângulo tem que ser 0 grau, tá? 6 horas da manhã, que é quando está nascendo o sol, ele tem que estar exatamente no horizonte, o sol tem que estar mais ou menos aqui, ó. Então aqui é 6 horas da manhã e aqui em cima é meio-dia, tá? O que acontece com 45 graus na metade do caminho? Sim, é metade do caminho. Qual é a metade do caminho entre 6 horas e meio-dia? Bom, 6 horas mais 3 dá 9, mais 3 dá 12. Então, aqui, o horário que o peixe está vendo o sol, por algum motivo, ele está olhando para o sol, é a alternativa C, tá? Que é 9 horas, que é 45 graus. Então, 45 graus seria equivalente a 9 horas,
tá? Então deixa eu só dar uma lembrada aqui para corrigir o que eu falei no começo, que foi onde eu confundi. O ângulo que ele colocou ali embaixo não é em relação ao normal, por isso que eu troquei os ângulos. Mas todo o resto que eu falei continua sendo verdadeiro, tá? Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Ele é da apostila de vocês, tá? Eu peguei ele pra... que é um pouco mais complicadinho. Deixa eu só ver se eu tô Como gravando. se estivesse numa circunferência, né? Oi? É como se estivesse numa circunferência os ângulos aí, né? Sim, exatamente. É como se estivesse na É como se estivesse na circunferência e aí aquele quadrante do lado ali, né? Que como vocês estão acostumados, seria o segundo quadrante. Mas aqui a gente considera que é o primeiro, porque a gente está fazendo refletido, né? Então esse exercício é um pouquinho diferente. Se vocês prestarem atenção, a conta é uma conta simples e a análise do exercício é um pouco mais complicada. E essa questão é modelo Enem. A apostila de vocês, tudo vem aqui escrito modelo Enem, tudo migué. Essa não, essa é modelo Enem. Tá? Porque você tem que olhar o ângulo e não fazer a caca que eu fiz, que é trocar o ângulo ali em relação ao normal. Tá? Bom, feita a revisão, deixa eu apagar esse negócio aqui, lembrando que a aula estará disponível para vocês depois. Então, deixa eu só ajeitar aqui para a gente falar de reflexão interna total. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Então, ó. O que acontece na reflexão interna total? A reflexão interna total, apesar de ter esse nome reflexão, ela ainda está associada à refração. Tá? Esse fenômeno está associado à refração. Por que ele está associado à refração? Porque ele ocorre quando existe uma relação entre os índices de refração. Essa reflexão interna total ocorre quando a luz, em vez de chegar do meio e passar para o outro, ela acaba sendo refletida. Tá? Então, depende dos índices de refração. Vou usar um caso bem simplesinho aqui só para a gente deduzir qual que é a fórmula que a gente vai usar. Então eu tenho, de novo, a superfície embaixo aqui. Vou fazer desse jeito agora, fazer invertido. Tá? Esse aqui é o meio 1. Tá? Vou colocar meio 2. E aqui é o meio 1. A luz está vindo de baixo para cima, nesse meu exemplo, tá? Então a luz está vindo aqui de baixo para cima. Não sei porque eu fiz pontilhado. A luz está vindo de baixo para cima. Cadê a réguas? Aqui, pronto. E aí o normal seria o quê? Seria a luz bater ali. Tá bem fraquinho, né? Seria a luz bater nessa superfície e passar para o meio 2. Só que eu quero descobrir o que acontece quando a luz não consegue passar para o meio 2. Ou seja, quando acontece isso aqui, ó. Aqui está normal. E a luz sai rasante. Ou seja, ela não consegue ir para o meio 2. Ela fica presa nesse meio 1. Eu vou considerar que isso acontece dessa maneira. Para a gente chegar na fórmula. Mas claro que quando a gente for resolver o exercício, a luz não vai sair rasante assim. Tá? Ela vai ficar presa dentro do material e eu já vou mostrar um exemplo para vocês. Quais são os ângulos envolvidos? Aqui eu tenho o ângulo de incidência e aqui eu tenho o ângulo de refração, ó, que é 90 graus. Se eu aplicar a lei de Snell-Descartes, olha o que acontece. Tá, então, lei de Snell-Descartes. Tá, que é o mesmo que a gente estava usando até então. N1 seno 1 é igual a N2 seno R. O meio 1 é esse meio de baixo. Vou deixar meio N1 mesmo. O ângulo de incidência eu vou chamar de ângulo limite. Tá? Por que eu vou chamar o ângulo limite? Se eu aumentar esse ângulo, a luz bate e volta. É igual quando você joga uma pedra no lago. Você tem, por exemplo, numa água parada, não precisa ser num lago, né? Você tem um laguinho aqui. E se você jogar uma pedra... Deixa eu fazer duas normais aqui. Aqui tem uma normal, aqui tem outra. Se você jogar uma pedra com essa diferença de ângulo, ó, uma pedra assim e a outra pedra assim, percebam que esse ângulo aqui
é menor do que esse segundo, tá? Esse ângulo 1 é menor que o ângulo 2. O que provavelmente vai acontecer com a pedra no caso 1? Ela vai entrar na água. Seria a refração. O que acontece com a pedra 2? Ela reflete, tá? Esse mesmo fenômeno acontece com a luz e com qualquer onda, tá? Então, por isso que eu vou chamar de ângulo limite. O ângulo limite seria para você jogar a pedra e ela sair raspando na água sem quicar. O que não é viável fazer com uma pedra, mas com a luz isso pode acontecer. N2. E qual que é o seno de refração? É o seno de 90. Só que quanto que vale o seno de 90? 1. E aí, se eu puxar isso aqui para o lado, eu descubro que seno do ângulo limite é N1 sobre N2 sobre N1. E aqui eu cheguei na equação que nós vamos usar, tá? E o que essa equação tem de importante? Quando eu estava resolvendo o primeiro exercício, que eu estava usando um ângulo trocado, eu falei para vocês, o seno não pode dar mais que 1. A função seno, tá? Ela não pode dar mais que 1. Essa divisão, ela tem que dar menor ou igual a 1. E isso só é possível se N1 for maior que N2. Então, isso aqui é uma condição obrigatória para que exista a reflexão interna total. Na prática, isso só acontece quando a luz está indo do meio mais lento para o meio mais rápido, tá? Do meio mais rápido para o mais lento, a luz vai passar. Do menos rápido, ou seja, do mais lento, para o mais rápido, ela pode ficar presa, tá? Então, esse fenômeno da reflexão interna total, deixa eu colocar aqui em cima, mais para baixo. Esse fenômeno da reflexão interna total, tá? Só ocorre quando a luz está indo do meio lento para o meio rápido. Oh, meu Deus. Rápido, tá? E aí, qual que é a aplicação disso? Fibra ótica. Quase todo exercício da apostila vai falar de fibra ótica, tá? Por que vai falar de fibra ótica? Porque a fibra ótica é um pedaço de plástico, de acrílico, antigamente era vidro mesmo, hoje são outros materiais, em que você joga a luz dentro e ela fica presa. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui, só para usar esse pedacinho. Então, a gente tem essa situação, em que eu tenho um material, que eu vou fazer de laranjado aqui, tá? Esse aqui é o caninho da fibra ótica, tá? E aí você joga a luz dentro desse caninho, ela entra aqui dentro e ela vai sofrendo várias reflexões. Aí você falou, louco, professor, mas não era muito mais rápido a luz viajar em linha reta, direto? Sim. O problema é que o planeta não é reto, não é plano, existem coisas no caminho, né? Essas coisas interfeririam nessa viagem da luz, o que não seria viável. E a luz é muito rápida. Então, por mais que ela faça esse caminho de zigue-zague, ela vai chegar muito mais rápido do outro lado que um pulso elétrico, por exemplo. Então, por isso que a fibra ótica consegue passar muito mais informação que um cabo normal de ADSL, que é o que a gente chama de banda larga, né? Que não é bem isso, mas... Então, o pulso elétrico ele tem muito menos velocidade do que a luz. A luz é a coisa mais rápida que existe no universo. Então, você consegue tirar a informação desse ponto X e levar essa informação ao ponto Y muito rápido. Qual que é a obrigatoriedade? É que o índice de difração da fibra ótica, do material da fibra ótica, seja maior que o índice de difração do meio externo, que é o ar. É claro que aqui é uma simplificação. A fibra ótica tem uma casca que protege para não quebrar, mas basicamente é esse exemplo, tá? Existem várias outras aplicações, não tão comuns para a gente, mas a mais comum que a gente não usa, talvez na casa de vocês não seja fibra ótica, porque é difícil ter uma fibra ótica em casa. A internet que a gente recebe o sinal, ela não vem de satélite, ela vem de fibra ótica lá do estado de São Paulo. Tá? Entre os continentes existem cabos de fibra ótica embaixo do oceano levando informação. Então a maioria da internet do mundo é por cabo, não é por satélite. Tá? A maior banda de internet. Então quando rompe um cabo de fibra ótica lá no Rio, em São Paulo, a gente fica sem internet aqui, dependendo da operadora que a gente usa. Tá bom? Então, isso aqui era uma aplicação. Esta equação aqui embaixo nós vamos usar.
tá? É essa aqui. E agora é só resolver os exercícios. Vamos fazer um aqui da apostila, que é o exercício 2. Que por sinal vai falar da fibra ótica, né? Muito criativo. Então, aqui, ó. Colégio Naval, modelo Enem, página 229. Observe a figura a seguir. Uma das maiores evoluções ocorridas nas últimas décadas foi o uso de cabos de fibra ótica para o tráfego de dados, voz, imagem e som. Vamos pular toda essa parte, não serve para nada. Qual monte? Página que é? 229. Num total de 39 mil quilômetros de comprimento. Então a distância que a fibra ótica aqui tá ligando é de 39 mil quilômetros. Que é o tempo médio de transmissão de dados da Alemanha à Coreia do Sul. Cabo, hein? Cabo ligando isso aí. E esse tempo de transmissão é de aproximadamente 0,195 segundos. 0,195 segundos. É basicamente 2 décimos de segundo. Podemos afirmar que na fibra ótica ocorre o fenômeno da, acabamos de falar, né? Reflexão interna total. Então, o que a gente tem aqui para a fibra ótica? Apareceu fibra ótica, gente, é reflexão interna total. Não tem outra coisa. Então, a gente sabe que o fenômeno é o da reflexão interna. E a velocidade da luz vou calcular como? Oxe, velocidade, não é ΔS por ΔT? Então a velocidade é igual. O ΔS, aqui está quilômetros por segundo. A minha distância está em quilômetros e o tempo está em segundo. A resposta está em quilômetros por segundo, então beleza, posso usar. 39 mil dividido por... olha as alternativas. As alternativas são próximas? Não, porque só sobrou para mim a B e a D, né, que é a reflexão. Uma é 200 mil, outra é 300 mil. Então, o que eu vou fazer para resolver esse exercício? Eu vou aproximar. 0,195 é 0,2. E aí, quando eu achar a minha resposta, eu vou achar ela aproximada. Então, 0,2. A velocidade é igual. 39 mil dividido por 0,2 é a mesma coisa que 390 mil dividido por 2. Essa velocidade vai dar 19 dá 9. Vai dar aproximadamente aqui, eu vou fazer mais rapidão, tá? Isso aqui, ó. Aproximadamente 190 mil metros por segundo. Vai dar 190 e tantos mil, tá? Não é 190 redondo, não. Mas aqui é a resposta aproximada. Se eu sei que está aproximada a resposta, é só olhar nas alternativas, aí ver qual que é a mais próxima, no caso é a B, né? E marcar a alternativa B. Professor, então eu posso aproximar sempre? Não. Quando que você pode aproximar? Quando as alternativas são muito distantes e você tem certeza que você vai aproximar só um número. Se você sair aproximando tudo, aí começa a dar errado. Querer aproximar, por exemplo, 39 mil para 40 mil. Aí vira um fuzuê. Tá bom? Então, esse é um exercício de reflexão interna total. Tem um de prisma lá, gente. Nem precisa fazer aquele de flexão de prisma. Esquece aquele negócio lá. E eu vou... Opa, apertei o botão errado. E eu só vou mostrar para vocês os primeiros passos do outro exercício que eu quero que vocês façam. Tá? Que é este exercício aqui, ó. Tá bom? Pessoal, mandem os pontinhos aí da chamada, fazendo favor. Tá? Para considerar a presença. Na chamadinha no chat. Esse exercício aqui é o que eu quero que vocês façam, tá? É o 3, tentem fazer. Tá? Porque eu tenho aula com o terceiro agora. Acabar a aula com o terceiro, eu vou resolver esse exercício e já vou postar. Não sei se vou postar hoje, na verdade. Eu vou já gravar logo depois da aula do terceiro. Tentem fazer, esse aqui é um pouco mais complicado. Tem trigonometria no meio, mas não é o fim do mundo, tá?
Enquanto vocês estão chamando quando a chamada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês viram, as notas estão fechadas. Eu lancei as notas lá no sistema de vocês, que eu esqueci o nome agora. Se tiver algum problema, gente, entre em contato comigo, que aí eu vejo lá pra abrir de novo, se precisar mexer. Se eu achar que tem que mexer na nota, tá? E a partir de amanhã, provavelmente, eu já começo a mandar pra vocês os links do YouTube. Não mando mais aqueles do arquivo, porque tinha gente que tava conseguindo abrir, porque tava mexendo pelo celular. YouTube não tem erro, você abre no celular, ele funfa, tá? Então, esses eram os recados que eu precisava dar. Outra coisa, alguém tem alguma dúvida do conteúdo anterior? Quer falar de algum exercício para eu resolver e gravar e mandar para vocês que não entendeu? Algum específico da apostila? Ou não? Tá todo mundo tranquilo, ninguém tá fazendo nada, ou tá fazendo tudo, entendeu tudo? Não. Tranquilo? Então, ó, Sim. eu vou fazer assim. Eu vou deixar esse exercício aí pra vocês tentarem fazer. Vocês não têm aula agora ao vivo, né? Ou tem? Depois da minha? Tem? Então, acabar as aulas... Literatura. Ah, tá. Acabou a aula de literatura, tenta resolver esse exercício, tá? Tenta resolver o exercício, vê se consegue. E aí eu vou postar a resolução desse exercício separada, tá? Talvez eu pegue um exercício da internet a mais de reflexão interna total. Que exercício que é esse aí? É o da página 231, o exercício 3. 200 o quê? 231, exercício 3. Ah. E aí eu vou pegar um conteúdo, se eu achar que o próximo conteúdo da apostila é tranquilão, eu gravo a aula, senão a aula ao vivo semana que vem. E aí quando chegar um conteúdo bom, assim, fácil, eu gravo a aula pra gente não ficar atrasado. Fechou? Pessoal, todo mundo fez a chamadinha aí? Acho que sim, né? Então é isso, gente. Tá? Tentem fazer exercício de verdade mesmo, porque ele vale a pena tentar. Ele é bom. Qualquer coisa é só chamar no grupo do WhatsApp lá ou no privado que eu respondo as dúvidas de vocês. Fechou? Deixa eu parar a gravação aqui. Vai acabar já a aula. Tá? Então qualquer coisa é só chamar lá. Não precisa voltar na conexão não, tá bom? Beleza. Até mais. Falou, jovens. Gostei da camisa, hein, Monte? Ah, jovem, eu sou uma pessoa de bom gosto. Ó a coquinha. Só na coquinha. Coquinha geladinha. Tá bom, hein? Acabou a aula. Falou. Tchau pra vocês.